Olá, bem-vindos ao Cinemarden e hoje é um programa especial, vamos tratar de Oscar, mas você pode até dizer, o Oscar já passou, vamos falar de Oscar por quê? Eu e o convidado de hoje, o Felipe Haureliuk, do canal Meu Tio Oscar, nós vamos discutir aqui, é uma lista e como toda lista, seguramente vai ter gente que não vai concordar com ela, tem gente que vai dizer que faltou esse ou aquele filme, mas serão dois programas. O primeiro, que é esse da agora, nós vamos listar 10 cerimônias de entrega do Oscar em que o vencedor do prêmio máximo, o vencedor na categoria de melhor filme, realmente mereceu ter ganho o Oscar de melhor filme, tá bom? O outro programa, que virá na sequência, numa outra semana, vai ser o contrário. A gente vai elencar cerimônias em que o vencedor não era efetivamente o melhor filme, não merecia ter ganho o Oscar de melhor filme, tá bom? Então, hoje vamos falar dos que ganharam com justiça, no outro programa, os que ganharam injustamente. Tudo bom, Felipe? Tudo beleza, Marlon? Obrigado aí pelo convite. É sempre uma alegria poder estar aí conversando com os inscritos aí do seu canal e principalmente sobre esse assunto aí, né? Que eu quase não falo, né? É quase uma coisa alienígena para mim falar Não, de Oscar. Obrigado pelo convite. se você ainda não conhece o canal do Felipe, o canal se chama Meu Tio Oscar, vai ter o link aqui embaixo, visite lá, se inscreva, tem muito material interessante, bate-papos, reportagens, curiosidades, comentários de cada uma das cerimônias, ano a ano, é bem completo, tudo sobre o Oscar, que você encontra lá no canal Meu Tio Oscar do Felipe. Então, a gente montou essa lista em ordem cronológica e a primeira delas é justamente a primeira premiação, que aconteceu no ano de 1929, premiando os melhores filmes dos 2 anos anteriores, 1927 e 1928. Isso perdurou por muito pouco tempo, não foi, Felipe? De ter 2 anos juntos numa mesma cerimônia, não é? Exatamente. Isso aí perdurou só nas 6 primeiras edições, né? E na época, por que eram 2 anos, né? Porque você pegava o segundo semestre de um ano e o primeiro semestre do ano seguinte. Então, normalmente de agosto ou julho de um determinado ano até junho ou julho do ano seguinte. E aí a cerimônia acontecia depois disso. A partir de 1934, isso foi equalizado para o ano calendário, né? Ou seja, de janeiro a dezembro, com exceção dessa última cerimônia, que foi esse ano, que pegou os 2 primeiros meses, pegou 2021 também, mas aí numa situação totalmente excepcional, que foi a pandemia do Covid, né? Então, naquela primeira cerimônia, em 1929, existiam 3 categorias para melhor filme: melhor filme de drama, melhor filme de comédia e melhor filme de qualidade artística, né? Nós não vamos falar do vencedor, dos que concorreram na categoria de comédia, porque isso também foi abolido pouco depois. Vamos nos concentrar nos dramas. Eram 3 concorrentes na categoria de melhor filme dramático. Nós tínhamos A Lei dos Fortes, Sétimo Céu e Asas. Asas foi o vencedor deste primeiro Oscar de melhor filme e, na nossa avaliação, efetivamente era o melhor filme dentre esses 3 que estavam concorrendo. Eu considero, Martin, que foi a escolha correta, né? Se a gente analisar esses 3 títulos, a gente tem um melodrama clássico aí, né? O Sétimo Céu, do Frank Borzage, que, aliás, é muito bom esse filme também, né? A gente tem esse outro filme, A Lei dos Fortes, que é um filme meio obscuro, difícil de assistir, não tem tantas cópias disponíveis, e ele, na verdade, era considerado perdido até a década de 80, 90, você não tinha nem sequer cópias dele, e que tem por trás o produtor Howard Hughes, que aparece no filme de 2004 do Scorsese, né, o O Aviador. Aviador.
Exatamente. Mas, assim, era incomparável você pegar o tamanho, a grandiosidade do filme Asas. O filme Asas é um filme sobre Primeira Guerra Mundial e, especificamente, as batalhas aéreas, né? Ele foca Que muito nas são batalhas muito aéreas. bem feitas no filme. Maravilhosas, assim, a complexidade de produção, Marlene. Você imagina colocar aquelas câmeras de película em cima dos aviões e sair gravando em película 35 milímetros e fazer todos aqueles efeitos que, inclusive, tinha uma categoria nesse mesmo Oscar, Marlene, que chamava efeitos de engenharia, né? Que seria uma coisa rudimentar aos efeitos visuais, efeitos especiais, depois, anos mais tarde, né? E o filme, inclusive, também ganhou nessa categoria. Ou seja, era uma grande produção, um grande épico, uma coisa realmente para demonstrar o que era considerado pela academia já nos seus primeiros anos um grande filme, uma produção que se destacava em relação às demais. E esse filme, sem dúvida, se destacava muito em relação a esses outros dois indicados, né? E não dá para não citar também, Felipe, que na única vez que existiu essa categoria de melhor filme de qualidade artística, né? O grande vencedor, e também merecidamente, que é um dos grandes marcos da história do cinema, muitos estudiosos consideram a obra-prima do cinema mudo, que é o Aurora, do Murnau. O Murnau, cineasta alemão que fez Nosferatu, Fausto, fez grandes filmes na Alemanha, no movimento do expressionismo alemão, e, claro, foi levado para Hollywood, fez Aurora, que é outro grande filme, ganhou o único Oscar da história que foi dado nessa categoria, que no ano seguinte já deixou de existir, também merecidamente vencedor. Eu vou até contar uma historinha bem rápida, né? Uma curiosidade aqui em relação a essa categoria. Ela, na época, ela foi criada para tentar dar um respaldo a produções que não eram tão grandiosas em termos de tamanho de produção, escala de produção, mas para absorver também a qualidade artística das obras, uma visão um pouquinho diferente, mais autoral dessas obras. E, inicialmente, essa primeira cerimônia ela teve a particularidade de que não eram votos como é hoje, né? Cada membro vota num filme. Era um comitê que escolhia, né, as obras. E o filme escolhido, a princípio, não era não tinha sido a Aurora. O filme escolhido tinha sido uma produção MGM chamada The Crowd, A Turba, né? Aqui no Brasil ele recebeu o título de A Turba. Mas o próprio Louis B. Mayer, que foi um dos idealizadores da academia, fez lobby para que se mudasse essa decisão. Primeiro, porque ele não queria fazer parecer que eu que criei a academia, eu tive a ideia e aí premiaram um filme da MGE, da Metro, né? Asas, inclusive, é da Paramount, né? Não é da Metro. E segundo, porque ele pessoalmente gostava muito desse filme, o que nesse caso eu acho justíssimo. Inclusive, Martin, você falou aí, esse é um dos melhores filmes da era muda, de todos, né, da história. Então, um filme espetacular. Realmente, as duas escolhas aí foram muito boas. E já na cerimônia do ano seguinte, que agrega os filmes de 1929 e 1930, nós temos como grande vencedor nessa categoria de melhor filme. Eu acho que nessa época já não tinha mais a categoria de comédia, né? Ou ainda tinha? Não, não tinha mais, não. Foi só no primeiro ano mesmo. Só no primeiro ano. Então, foi um livro baseado aliás, foi um filme baseado num livro muito conhecido, muito popular da época, e que se revelou também um grande filme sem novidades no front, que retrata uma passagem da Primeira Guerra Mundial e que concorria com O Presídio, Disraeli, A Divorciada e Alvorada do Amor. Você vê, né? É curioso perceber que nesse começo havia muito melodrama, né? Muitas histórias assim, ou de cunho social, como é o caso de O Presídio, né? Também tinha toda aquela realidade que os americanos viviam dos gangsters, da lei seca e tudo mais. Tinha muito filme que explorava isso, mas também tinha muito melodrama nesses primeiros anos da academia, digamos assim.
Pois é, tem alguns gêneros, Martin, que nesses primeiros anos estavam lá sempre, né? Melodrama é um deles, musicais também é um deles, porque, na verdade, essa é a terceira cerimônia. Na cerimônia anterior a essa, a gente teve Melodia da Broadway vencendo, que era um musical, né? E a gente teria, ao longo da década de 1930, vários musicais indicados, chegando junto, depois ali mais para frente, Rua 42 chegou a ser indicado, enfim. Mas esses gêneros eles eram expressão do que estava sendo produzido pelos próprios estúdios ali, né? Ali por Hollywood. Eram gêneros que o público gostava muito. E nesse ano específico, a gente tinha aí o Presídio, que é um drama social, né? Um melodrama com um cunho aí social, nessa questão do encarceramento, e tinha a Divorciada, que era um melodrama de relacionamento, né? Você tinha Norma Shearer ali, inclusive que ganhou o Oscar de melhor atriz De melhor nesse ano, né? atriz. Por esse filme. Já o Alvorada do Amor era um musical, era uma coisa mais solta, né? E o de Israel era um drama histórico, né? Você tinha ali o George Arliss como o protagonista de uma história baseada num fato Ele real, né? ganhou, né, o de melhor ator. Ele ganhou de melhor ator, sim, Oscar de melhor ator. Agora, nenhum desses filmes tem a mesma importância, o mesmo escopo, ou até a mesma qualidade, eu diria, Martin. Assim, o Sem Novidades no Front, para mim, honestamente, se não for o melhor filme sobre Primeira Guerra Mundial, tá ali no top 3 tranquilamente, sabe? Não só pelo tamanho, pela grandiosidade, mas pela forma como ele escolheu retratar essa história a partir do ponto de vista daqueles soldados que não são o herói, né? Aquele soldado que é colocado como o grande herói, ou não tem aquela coisa patriótica exacerbada, nacionalista, não, pelo contrário, é um dos filmes anti-guerra mais contundentes de todo o cinema, eu diria, né? E é um filme que envelheceu muito bem, é um filme que já tem quase 100 anos que foi feito. Eu lembro de tê-lo revisto, tem mais ou menos uns 5 anos, né? E é um filme que continua muito bom, que você se envolve com o drama humano, com a história daqueles soldados. É um filme que não destaca pirotecnia, que você normalmente espera de um filme de guerra, né? É um filme que se concentra no drama humano, no fator humano, que envolve os soldados que vão lá para frente de batalha, né? E esse drama humano não envelhece nunca, principalmente quando é bem contado, como aqui. Com certeza, e ainda tem uma curiosidade aí que quem produziu esse filme foi os estúdios da Universal, que não era considerado um dos grandes estúdios nessa época, não fazia parte do Big Five, né? Ele era, digamos, uma série B aí dos estúdios da época, mas mesmo assim o Carl Laemmle, que era o chefão do estúdio, decidiu apostar nesse filme. A Universal, só de forma bem breve aqui, né, costumava fazer, na verdade, filmes de gênero, terror, né? Ela Principalmente faria terror. Exato, então, mas ela resolveu apostar e deu muito, muito certo, e é um filme impressionante, de grande escopo, de grande dramaticidade, mas acima de tudo muito humano, né? Porque ele são as arguras daquela juventude, e isso é uma outra coisa legal, Martin, acho que para a gente colocar também, que é um filme sobre jovens que vão para a guerra, são pessoas em formação dentro daquela sociedade que têm ideais, e eles enxergam, né, pela própria experiência naquele front, que, na verdade, tudo que lhes foi ensinado ali, em termos de pátria, em termos do que eles deveriam acreditar, era uma grande mentira, ou, no mínimo, estava sendo muito supervalorizado. Então, eles aprendem de forma amarga as arguras da guerra. É absolutamente excepcional, um filme assim que eu recomendo sempre. E aí a gente chega ao ano que muitos consideram o ano mágico de Hollywood, de toda a história de Hollywood, que é o ano de 1939. O grande vencedor foi E o Vento Levou, que é um grande marco de Hollywood até hoje, mas a concorrência naquele ano estava pesadíssima. E Exato. naquela época, aí eu queria que você contasse um pouco para a gente sobre isso, nós tínhamos 10 filmes concorrendo na categoria principal. Isso perdurou por um período curto naquela época, depois se estabilizou em 5 filmes, como as demais categorias, até
2010, quando a academia passou a permitir até 10 filmes concorrendo. Tem aquela linha de corte, aqueles critérios lá malucos da academia para que um filme entre ou não nessa lista final, mas nessa época eram 10 filmes que concorriam, né? Exatamente. Esse número, na verdade, ele foi um pouco fluido aí, né? No primeiro ano a gente tinha só 3, né? Como que a gente já falou. Depois, na segunda, terceira, quarta cerimônia foi para 5, e logo em seguida, ali no início da década de 30, já pulou aí para 10, e a gente chegou a ter até um pouquinho mais do que isso em alguns anos específicos, mas se estabilizou em 10 até 1944, né? Na verdade, ele foi abolido, né? Esse número de filmes voltou ali a partir de 45, na verdade, filmes de 44, mas cerimônia de 45 para 5, né? Muito em função até da Segunda Guerra Mundial, né? Que diminuiu um pouco o número de produções de grande porte, né? E aí a academia achou por bem deixar, né, frisar o número de indicados em 5, mas não foi nem tanto pela categoria de melhor filme, Marden, é porque tinha algumas categorias que não tinham muito limite. Então a gente chegou a ter 18 indicados para melhor trilha sonora em 1942. Aí ficava uma coisa, sabe? Todo mundo praticamente era indicado. E aí eles decidiram, não, olha só pode ter até 5 indicados por categoria, e isso se manteve até, como você falou, e até muito pouco tempo atrás. Agora a gente tem essa fórmula aí que pode ter entre 5 e 10, dependendo do número de votos em primeiro lugar de cada filme, né? Então, ó, só para as pessoas que estão acompanhando a gente ter uma ideia da concorrência. Ó, naquele ano, concorreram a melhor filme Vitória Amarga, Adeus, Mr. Chips, Duas Vidas, A Mulher Faz o Homem, Ninótica, Ratos e Homens, No Tempo das Diligências, O Mágico de Oz, que é do mesmo diretor, ou de quem assinou no final, e o Victor Fleming, e também O Morro dos Ventos Uivantes. Olha, daqui eu destaco assim de cara, A Mulher Faz um Homem, do Frank Capra, é um filme fantástico. No Tempo das Diligências, do John Ford, é um dos grandes faroestes da história do cinema, também não seria injusto. Ninótica, com roteiro do Billy Wilder, é até hoje uma comédia engraçadíssima, e a única comédia com a Greta Garbo. O É verdade. do filme anunciava, né? Garbo ri. Aquela Exato. imagem glacial, né? Morro dos Ventos Uivantes, do William Wyler, com o jovem Laurence Olivier, também é outra grande adaptação, mas não tem como discutir, né? E O Vento Levou tem, né, ainda hoje, a essência de Hollywood, né? Tudo o que Hollywood sempre defendeu como grande espetáculo cinematográfico. Pois é, Barney, assim, quando a gente montou, né, essa lista, foi muito... Lógico que cada ano tem sua particularidade, e alguns desses casos que a gente está apresentando aqui são por falta de concorrência, e sempre tem anos mais fortes e mais fracos. Agora, esse Oscar relativo a 39 não é falta de concorrência, você mesmo citou aí, são todos eles, ou a grande maioria dos títulos, são pesadíssimos, são assim, títulos de uma qualidade muito alta, e filmes muito importantes até em termos históricos, né? Para a história do cinema norte-americano, cada um no seu respectivo gênero, né? Inclusive, No Tempo das Diligências, tem que lembrar que é um dos principais filmes que lançou o John Wayne, inclusive, né? Que fez dele um grande astro. Enfim, você citou aí também o Ratos e Homens, né, que também tem um outro título aqui no Brasil como Carícia Fatal. É uma adaptação do John Steinbeck dura, né, meio amarga até, mas que eu acho um dos filmes mais autorais aí dessa lista, que é muito bom também. Mas, apesar de tudo isso, o Mágico de Oz também um espetáculo, mas apesar de tudo isso, eu sempre gosto de falar que tem certos filmes da história do cinema que não são só filmes, são acontecimentos. E O Vento Levou é exatamente esse caso. Lá nos Estados Unidos, Martin, você sabe muito bem, ele ficou 2, 3 anos em cartaz, não só lá, no mundo inteiro. Esse filme ele ficou anos e anos e anos em cartaz, eram filas quilométricas para assistir esse filme,
foi a maior bilheteria, continua sendo, se a gente levar em conta os números da inflação, né, da arrecadação desse filme. E se a gente pegar esses filmes e comparar, é um filme que representa muito o ápice daquele momento do cinema norte-americano. Ali a gente estava vendo o ápice antes da Segunda Guerra Mundial, onde o cinema teve que dar uma segurada em termos até de gastos. E aí a gente tem aquela opulência, aquela grandiosidade, aquela fotografia que eu sempre brinco, Martin, que as cores que você vê no filme são cores que, se você olhar no olho, na natureza, você não enxerga, porque era tudo tão espetacular, tudo tão grandioso, que não tem como a gente não apontar essa como uma vitória justa desse ano. Sim, e foi o primeiro filme a fazer um uso assim completo de uma tecnologia que na época era muito nova e muito cara, que era o Technicolor, né? Justamente isso que você está falando, de uma cor mais viva do que a própria cor real. Exato. E eu tive o prazer de poder ver esse filme no cinema. Olha, a cópia restaurada na antiga seção de clássicos da Rede Cinemark. Eles reexibiram a cópia restaurada com as cores originais que o filme teve na época, a partir do negativo do filme. sim. E realmente é um grande espetáculo. Não só por esses aspectos técnicos, que são primorosos, mas por toda essa história por trás do filme também. A questão do produtor, a questão da seleção do elenco, a questão da história em si, do momento histórico que ela retrata, toda essa comoção popular que o filme provocou, tudo isso está junto. O filme carrega uma história além da história que você vê na tela. Então, isso só, para usar um termo que eu acho até um pouco já desgastado, né, agrega muito valor ao filme. Com certeza, e eu sempre falo lá no canal do meu tio Oscar que a gente nunca pode levar em conta apenas os títulos em si. O contexto sempre está contando ali na cabecinha de quem está votando na hora de fazer a sua escolha. Então, se a gente se colocar nesse período aí, 1939, mesmo com tantos filmes espetaculares, esse era um filme muito acima da média, nesses termos não só artísticos, narrativos, como também do contexto da época. Isso não tem como a gente ignorar esse tipo de coisa. E é por isso que eu falo, é mais do que um filme, foi um acontecimento, e entrou para a história do cinema mundial. Uhum. O que os americanos gostam de chamar Big Happening, né? Exatamente. Grande evento. Happening. Exatamente. Então, aí de 39 a gente pula para 1954. Nós tínhamos concorrendo a melhor filme A Nave da Revolta, Sete Noivas para Sete Irmãos, que é um dos meus musicais favoritos. Sim. Sofrer, A Fonte dos Desejos, mas o grande vencedor daquela cerimônia, merecidamente, um clássico absoluto do cinema, Sindicato de Ladrões, do Elia Kazan, tendo Marlon Brando, Rod Steiger e Eva Marie Saint à frente do elenco. E Karl Malden também, né? Sim, exatamente. Daí é que vem meu nome. É mesmo? O meu pai era fã do Karl Malden, mas não gostava do som do L, né? Malden. Aí ele trocou o L por um R, aí deu Malden. Olha que bacana, não sabia dessa não, estou descobrindo hoje. Bom, tá falado, né, o porquê. Eu acho que assim, só na leitura aí da lista aí, eu acho que a gente já sabe, apesar da gente ter esse musical que é bem bacana, Sete Noivas para Sete Irmãos, mas se a gente pega essa lista, claramente Sindicato de Ladrões é um ponto fora da curva, assim, ele é muito melhor do que esses outros títulos aí que nem se compara. Nem se compara. Então, assim, era meio que não tinha concorrência nesse ano, mas mais do que isso, vamos tentar exaltar o filme em si. O Elia Kazan, ele sempre foi muito habilidoso com o elenco dele, né? Ele, ao longo da carreira, ele garantiu 9 Oscars de atuação em filmes que ele dirigiu, né? Pessoas, né? Membros do elenco que ele dirigiu, mais de 21
mais de 20 indicações, se não me engano, 21 e 9 estatuetas. E ele foi um dos que fundou o Screen Actors, o Actors Studio, desculpa, não é o Screen Actors, o Actors Studio lá em Nova York, porque ele acreditava no método do Stanislavski. E ele implementava isso nas obras dele. E dentro de um sistema hollywoodiano que era muitas vezes engessado, que às vezes as atrizes e os atores pareciam até robotizados, não em todos os casos, obviamente, mas em vários deles sim, ele já começou a apostar nisso, e você vê Marlon Brando se tornar o Que que foi um foi o dos gigante. alunos, né, do Actors Studio. Exatamente, ele se tornou através daquilo ali. Não sei se você vai concordar, mas tem uma cena em particular em Um Sindicato de Ladrões. Olha, o filme inteiro é fantástico, mas tem uma cena em particular que você vê um grande ator, como Marlon Brando, fazendo uso do método e, ao mesmo tempo, improvisando, né? Porque isso eu descobri depois não constava do roteiro e nem foi orientação do diretor, foi um caco, né? Sim. Improviso do Marlon Brando em cena. Ele, na história, para quem não sabe, eu não vou dar spoiler, mas na história ele era um lutador de boxe que agora cobra de agiotas. E ele se apaixona por uma garota, a Eva Marie Saint, que é irmã de alguém com quem ele teve um problema no passado. E aí tem uma sequência que eles estão caminhando, assim, acho que por uma praça, ou indo para uma praça, eles vão para uma pracinha. Isso. E aí ele pega a luva dela e começa a brincar com a luva, colocando na mão dele, como se estivesse assim, ao mesmo tempo, ligando aquilo ao passado dele, de lutador, e também, mas de uma forma tão carinhosa, que é uma luva feminina. Ele acaricia a mão como se estivesse acariciando também a mão da garota. Isso não estava no roteiro, saiu da cabeça do Marlon Brando, mas para mim é uma das cenas mais tocantes, mais comoventes do filme. Concordo contigo, Marley. E esse filme, além disso, ele tem, falando em cenas tocantes, comoventes, na verdade você sente a humanidade daquele personagem, do elenco todo, não só Sim. desse A personagem, conversa mas, dele com o irmão, né, quando ele fala, eu poderia poxa, ter sido alguém. exatamente. Então, assim, o filme é todo muito tocante, você sente uma humanidade mesmo ali naqueles personagens, e a contraposição é justamente os outros indicados, né? Esses outros indicados desse ano eram todos ainda de uma tradição hollywoodiana de grandes estúdios. Então, é, até mesmo As Sete Noivas para Sete Irmãos, né? Era um musical. Você tinha A Fonte dos Desejos, assim, é fraco, bem fraco perto desses outros, todos esses filmes. Então, assim, é um filme que ele se destaca muito em termos de qualidade geral mesmo, e principalmente por essas influências que a gente veria cada vez mais fortes a partir da década de 60, porque o Elia Kazan, ele gostava de deixar os atores à vontade, confiava no método, e também tinha certas influências externas da Europa, aquela coisa toda, e isso a gente vai ver cada vez mais presente no cinema americano, já no final dessa década mesmo, de 1950. E aí, de 54, a gente vai para o início da década seguinte, 1961, ano em que o grande vencedor é um filme que, agora este ano, teremos o lançamento de uma refilmagem feita pelo Steven Spielberg. Pois é. Eu confesso, eu estava com muito medo dessa refilmagem, mas dei o braço a torcer quando eu vi o trailer. Eu Pois fiquei é. boquiaberto só com o trailer do filme. E espero que o trailer não seja daqueles que juntou as melhores cenas. Estamos Enganoso. falando de Amor Sublime Amor, o West Side Story, do Robert Wise, que é um filme que, na época, e mesmo se você trouxer para os dias de hoje, ele revolucionou o musical. É uma espécie assim, de versão Romeu e Julieta entre porto-riquenhos e americanos, no lugar dos Capuletos e dos Montecchio, né? Com uma trilha sonora daquelas grudentas, de tão bonitas, coreografias extremamente arrojadas e criativas, uma câmera que não fica quieta nenhum minuto e acompanha tudo, uma cor muito quente, o filme tem cores muito quentes o tempo todo,
É. Acho que a exemplo da disputa de 1954, os outros filmes não eram bons também, mas você tinha Fanny, você tinha Os Canhões de Navarone, você tinha Desafio à Corrupção, com Paul Newman, você tinha Julgamento em Nuremberg. Esses dois últimos, principalmente, são dois grandes filmes até hoje. Mas O Sublime Amor é como se fosse assim, E o Vento Levou daquele ano, aquele filme que é um grande evento, aquele filme que mexe com a emoção, o sentimento das pessoas. Eu sou suspeito, Martin, porque assim, tem alguns dos filmes aqui vencedores que são não só justos na minha visão como analista do Oscar e dessa coisa, mas como são filmes que eu gosto muito pessoalmente. E Amor Sublime Amor, se você me perguntar 10 filmes da minha vida, esse é um dos que eu vou colocar lá certamente. Assim, eu acho, para mim, se não for o melhor musical de todos os tempos de Hollywood, está lá ali muito próximo dessa posição. Para mim é o segundo melhor musical. Olha o segundo. Para mim é o segundo melhor musical. Tem um outro musical que eu gosto mais, que é o Cantando na Chuva. Cantando na Chuva. Bom, já imaginava que seria esse, porque normalmente são os que rivalizam ali. Mas assim, você já falou muito bem, Marden. É um filme eu diria que ele é sensorial, porque ele não é só as músicas em si, ele é as músicas, as coreografias também, ele é exato. Aquela sequência inicial, Marden, aquilo é uma coisa que você, nos primeiros 15 minutos, o filme já te ganha. Ele já te ganhou ali nos primeiros 15 minutos pela inventividade, pelos recursos de câmera. As danças são todas muito bem coreografadas. A história pode parecer simples, mas talvez por ser simples ela te envolve de uma forma assim indescritível. Então, assim, não tinha para ninguém. Eu acho que o segundo filme melhor aí desse ano era O Julgamento em Nuremberg, e é um filme muito bom, mas é um filme é um filme de tribunal, né? Os americanos adoram o filme de julgamento, e é julgamento de uma questão humanitária, lógico. Com aqueles elencos quilométricos, né? Exato, e a coisa vai. O filme é muito bom, eu concordo, assim, mas assim, não tinha como se contrapor a Amor Sublime Amor. Inclusive, o Robert Wise, pela primeira vez, né, aconteceu de dois diretores dividirem, né, o Oscar de melhor direção nesse ano. Uhum. Isso aconteceu com o Robert Wise e o Jerome Robbins, que era um coreógrafo, e acho que por isso que também deu tão certo, né, porque Robert Wise, um grande cineasta, diretor de cinema, e o Jerome Robbins, um grande coreógrafo da Broadway. Então, assim, é um filme que todo mundo deveria assistir, todo cinéfilo deveria assistir. E aí a gente vai para o ano seguinte. Isso. E temos concorrendo O Mais Longo dos Dias, filme de guerra, classicão de guerra, né? Classicão de seguir aquela estrutura que a gente já está habituado dos filmes de guerra. Dor de Ilusões, O Grande Motim, e um filme que eu gosto bastante, que é O Sol é para Todos, mas o grande vencedor daquele ano, não só na categoria de melhor filme, levou também outros 6 Oscars, se não me engano. No total, acho que ele ganhou 7. Me corrija se eu estiver errado, mas foi por aí. 6 Oscars que Lawrence da Arábia... 7 Oscars. Então, Lawrence da Arábia, do David Lean, ganha... inexplicavelmente não ganhou o melhor ator, né? Merecia ter ganho. No próximo programa que a gente falar de atores e atrizes injustiçados, né? Peter O'Toole deveria ter ganho. Pois é, Arábia, mas enfim. Bem lembrado. Lawrence da Arábia é o épico dos épicos. É um filme que, imagine, fazer uma produção como essa naquela região, a época que não existia tecnologia digital, você não tinha como mascarar nada no computador, no estúdio, com tela verde no fundo, é tudo real. Aquela areia é areia mesmo de deserto. Aquele sol é sol de deserto. Tem até uma história curiosa. O diretor de fotografia, o Fred Jones, que trabalhou em muitos filmes com o David Lean, eles perderam não, porque no final ficou lindo demais, né? Mas foi quase um mês ele posicionando
posicionando a câmera num determinado local, porque o David queria um determinado tom de pôr do sol. Não era o pôr do sol comum que ele queria uma determinada cor para aquele pôr do sol. E todo dia, ao longo de quase um mês, posicionava a câmera, preparava tudo para pegar aquele pôr do sol até conseguir. Se fosse hoje, por exemplo, você pega o pôr do sol que fosse, no computador você faria todos os ajustes necessários. Mas Lawrence Arabia, que é o filme favorito do Steven Spielberg. Pois é. Eu só Ou que ele não seja, refilme, não precisa refilmar. não, deixa quieto. Deixa quieto. E é um momento alto da carreira do David Lean, que vinha de um grande épico também, A Ponte do Rio Kwai, faz Lawrence da Arábia e logo depois faz Doutor Zhivago, né, que é a grande trinca de épicos que ele dirigiu do final dos anos 50 até meados dos anos 60. Mas Lawrence da Arábia é indiscutivelmente o maior desses épicos que ele dirigiu. Eu acho que não tem muito como falar nada além do que assistir o filme e perceber tudo isso, porque você percebe tudo isso. Você percebe assistindo o filme esse capricho, esse cuidado, essa obsessão pela perfeição. Então, você não vê um enquadramento ali que, putz, isso aqui tá meio esquisito. Não tem um único enquadramento e o filme tem 4 horas de duração, ou quase isso, e você não vê um único plano. Poxa, isso aqui não está destoando, está feio. E não cansa. É um filme que não cansa. Você assiste aqui, e é um filme. É o que você falou, Marta, é o épico dos épicos. Então, por mais que os outros filmes ali tenham as suas qualidades, né? Você, por exemplo, tinha O Grande Motim, que era uma refilmagem de um filme já vencedor do Oscar lá da década de 30, né? Que é um filme bacana. O Sol é para Todos é um filme muito importante do ponto de vista até social, importantíssimo para a época, mas não tinha como, assim, todo o esforço, todo o gigantismo acaba fazendo com que esse seja um Oscar muito, muito merecido. E aí a gente pula mais 10 anos, chegamos à década de 1970, especificamente o ano de 1972, Opa. onde tínhamos concorrendo Lágrimas de Esperança, Os Emigrantes, Amargo Pesadelo, Cabaré, do Bob Fosse, que ganhou melhor diretor e melhor atriz. Isso. E melhor ator coadjuvante. E outros, acho que Cabaré levou uns 6 ou 7 Oscars, né? 8 Oscars. 8 Oscars. Só não levou de melhor filme. Isso. Que foi para O Poderoso Chefão. Pois é. Olha, eu adoro Cabaré, é um dos meus top 5 musicais, gosto muito de Cabaré, assim como Amor Sublime Amor, é um musical que revolucionou os musicais. Exato. O Poderoso Chefão, O Padrinho, a gente tem que pedir a benção mesmo. Não, exato, Marta. Assim, inclusive, Marta, o Cabaré ele tem um recorde negativo que é justamente isso. É o filme mais vencedor em número de estatuetas, categorias diferentes. Sem ter ganho o melhor filme, né? Sem ter ganho o melhor filme, que são 8 estatuetas. Só que assim, não dá para dizer que está injusto, né, Marta? Está justíssimo, porque assim, o Cabaré eu também gosto muito, tá? Eu concordo contigo, ele é um marco temporal do gênero. Mas, assim, o que o Poderoso Chefão representa para a própria história do cinema, e vamos lembrar que a gente está aqui no início da década de 70, né? Ou seja, a nova Hollywood é que reinava aqui, não tinha como a gente achar que outro filme que não Poderoso Chefão venceria esse Oscar. Então, assim, foi um dos maiores acertos do ponto de vista histórico da academia. Talvez, naquele momento, tinha muita gente que tenha ficado contrariada, né? Pô, mas esse filme é meio diferente aí e tal. Mas é o melhor filme desse ano e o melhor filme talvez da década ou de várias décadas foi O Poderoso Chefão, indiscutivelmente. E aquela coisa, né, que eu sempre achei muito estranho. Ainda hoje eu acho isso muito estranho. Como é que o melhor filme não leva a melhor direção? Pois é. Eu acho isso muito estranho. Não sei se você concorda, mas espera aí. É o melhor filme? O melhor diretor ou a melhor diretora tem que ser a premiada também, né? Não sei.
Normalmente, lógico para mim. a lógica diz que deveria ser assim. Eu só tenho algumas ressalvas, Mário, porque às vezes tem alguns casos específicos onde a direção é realmente espetacular, mas tem outros aspectos que não dependem do diretor que acabam só, por exemplo, filmes que têm atuações muito fortes, atuações muito consistentes e que o diretor dá espaço para o ator fazer o método, né, ou alguma outra ferramenta que ele tenha de atuação, às vezes o trabalho do diretor em si fica um pouquinho menos evidente. Aliás, vou dar um exemplo aqui básico, bem simples. Na Hollywood clássica, né, dos grandes estúdios, o diretor não tinha tanta voz quanto o produtor, né? Você Sim, sabe disso. Então, às sei, sei. vezes, nesse período aí, talvez o diretor ser dissociado do melhor filme não fosse tão absurdo. Agora, sim, desde que se implementou esse casamento do diretor com a obra, realmente fica um pouco mais esquisito ter essa diferença, né? E aí, mas o Francis Ford Coppola, que é o diretor do Poderoso Chefão, lavou a alma 2 anos depois com o Poderoso Chefão. Pois é. É isso que eu ia falar. Depois ainda ele lavaria a alma totalmente. E aí a gente pula quase 20 anos, saímos agora de 1972, vamos para 1991. Isso. Tínhamos na época concorrendo A Bela e a Fera, a animação da Disney, né? Primeiro filme de animação a concorrer a melhor filme, pelo que eu consigo lembrar, não é? Exato. Bugsy, que é a história do mafioso Bugsy, vivido pelo Warren Beatty. JFK, o JFK, do Oliver Stone, sobre o assassinato do Kennedy. E O Príncipe das Marés, da Barbra Streisand. Mas o grande vencedor, e nesse caso, o grandíssimo vencedor daquele ano, porque levou os 5 Oscars nobres, chamado, foi O Silêncio dos Inocentes, né? Levou o melhor filme, levou o melhor diretor para o Jonathan Demme, levou o melhor ator para o Anthony Hopkins, melhor atriz para Judy Foster e melhor roteiro adaptado para o Thomas... agora eu não me lembro o nome do roteirista, mas adaptando o livro do Thomas Harris. Acho que é Ted Talley, o roteirista, se não me falha a memória. De qualquer maneira, tá me fugindo. Os cinco Oscars nobres, né? E eu acho que no caso de O Silêncio dos Inocentes, que é um filme que eu revi há muito pouco tempo, como esse filme continua bom, como ele continua bom. Mas eu acho um outro grande feito do filme, além de ter ganho esses 5 Oscars importantes, foi um filme que foi lançado nos Estados Unidos em fevereiro de 1991 e ganhou o Oscar em março de 1992, mais de um ano depois do lançamento do filme. O que não é muito comum na história da academia, ou pelo menos na história recente da academia, que concentra os principais indicados e, consequentemente, os principais vencedores em filmes lançados entre outubro e dezembro do ano anterior. Exato. Fantástico que esse filme ainda estava na lembrança das pessoas, né? Dos membros. Pois eu acho que isso mostra muito da força desse projeto mesmo, desse filme, né? A gente tem que lembrar que só ganharam os 5 principais Oscars 3 filmes na história. Aconteceu naquela noite de 34, o Estranho Ninho. Exato, de 75 e O Silêncio dos Inocentes, de 1991. Exatamente. E os outros títulos são bacanas, assim. Eu não desgosto dos outros títulos. Eu acho que é um fato histórico. Por exemplo, A Bela e a Fera está lá. Foi um momento de renascimento da animação da Disney. Isso é um fato histórico e realmente é um filme, uma animação belíssima. O JFK é um filme muito bacana, principalmente para quem gosta desse tema. É um épico também, um filme de mais de 3 horas aí. O Príncipe das Marés é mais aguinha com açúcar, né? Aquela coisa um pouco mais comportada e tal. O Bugsy é um bom filme, mas assim, O Silêncio dos Inocentes é o típico do filme atemporal que fica na sua mente. E ainda tem mais uma coisa que a gente não citou ainda aqui, né? É o único filme de horror, né? Ou de suspense, thriller aí, vencedor do Oscar de melhor filme de todos os tempos. A gente já está indo para 94 anos. Tudo bem, Parasita você poderia considerar mais ou menos, mas não é exatamente, né? Parasita não tem é um drama, né? pegada, né? E
O Silêncio dos Inocentes também, que aí o Jonathan Demme foi extremamente feliz em não colocar muitos objetos como computadores, telefones, Exato. coisas assim que seguramente deixariam o filme datado. O filme envelheceu muito bem, muito bem. Muito bem. É Muito bem. muito bom. Aliás, é mais do que bom, é ótimo. Eu sei, Marty, que é um dos seus favoritos também. É um dos meus favoritos. Eu adoro o Silêncio dos Inocentes. E eu gosto também do vencedor do próximo ano. Opa! A gente pula para 1997. Opa! Ano nós tínhamos concorrendo a melhor filme Melhor é Impossível, do James L. Brooks, que ganhou os 2 Oscars de atuação, né? Ganhou Isso. melhor atriz, Helen Hunt, e melhor ator para o Jack Nicholson. Tínhamos Tudo ou Nada, que ganhou o roteiro, se não me engano. Tínhamos Gênio Indomável, que ganhou... Aliás, o Tudo ou Nada, será que ganhou o melhor roteiro? Agora não, o Tudo ou Nada ele ganhou melhor trilha sonora de comédia. Melhor trilha sonora de comédia, exato. Isso. O Gênio Indomável, do Ben Affleck e do Matt Damon, dirigido pelo Gus Van Sant, ganhou 2 Oscars, né? Melhor roteiro original e melhor ator coadjuvante, por Robin Williams. Isso. Temos também um filme que eu adoro, que é o Los Angeles Cidade Proibida, do Kurt Hansen, mas o filme evento daquele ano, o filme mobilizou, até minha avó foi ao cinema. Titanic, do James Cameron. Exatamente. E ganhou 11 Oscars, né? Exatamente. Igualou e o Retorno do Rei são os 3 a terem ganho a maior quantidade de Oscars numa cerimônia, não é? Exatamente. O Titanic ele chegou nessa cerimônia com 14 indicações, igualando o recorde de A Malvada, e depois o La La Land também teria 14, e ele ganhou 11, igualando Ben-Hur, e depois o Retorno do Rei também conseguiria essa mesma marca. Lógico que nessa escolha tem um pouco da minha história pessoal, porque é um filme que me toca muito, inclusive tem um vídeo já aí no canal. Tem um vídeo aqui no Cinemarden, né, da série Meu Filme de Cabeceira. Titanic é o filme de cabeceira do Felipe. Com certeza. Mas assim, eu gosto... né, Felipe? Um dos, exatamente. Eu gosto muito do Los Angeles Cidade Proibida. Eu acho um filmaço, Eu também gosto do Gênio Indomável, principalmente do roteiro dele, Melhor Impossível. Ou Tudo ou Nada, eu acho que, sinceramente, foi um... Esse aí entrou no vácuo aí, né? Mas é aquela produção pequena, independente, né? Que ganha o mundo graças ao boca a boca, né? É uma história, assim, inusitada, né? Mas... e é simpático, né? No final das contas, simpático, muito legal de ver o filme. Exatamente. Mas o Titanic foi o evento, da mesma forma que a gente se referiu ao O Vento Levou lá atrás, o Titanic ele foi o grande evento do final do século passado. E isso foi algo que eu vi com os meus próprios olhos. Eu vivi isso, eu fiquei dias indo no cinema e aí não tinha ingresso mais para o dia, porque já estava tudo vendido até não sei quando, ou então você tinha que assistir sentado no chão. Todo mundo assistia, tinha gente que vinha do interior, fazia caravana, pegava ônibus para poder assistir o filme, e não se falava em mais nada além disso, né, Martin? Inclusive, você assistiu esse filme em Los Angeles, não foi isso? Eu estava em Los Angeles na época da estreia, vi esse filme 2 vezes até no Chinese Theater, no Teatro Chinês, e na época eu era colaborador da Folha de Londrina, escrevi sobre o filme lá de Los Angeles e mandei o meu texto para a redação do jornal por um sistema extremamente moderno na época, mandei por e-mail. Na época que e-mail era uma coisa assim muito nova, né? Sim, sim. Não existia internet, não existia o Wi-Fi, não existia as facilidades que tem hoje. Eu tive que ir numa papelaria lá de Los Angeles, onde tinha alguns poucos computadores. Eu nem tinha ainda conta, eu abri uma conta no falecido Alta Vista. Criei uma conta de e-mail para poder mandar o texto e fazer um monte de correção, porque eu fiz o texto lá, teclado americano não aceitava os acentos e tudo, tive que fazer uma mágica para poder acentuar algumas palavras, mas deu tudo certo.
E eu lembro bem do meu título, menos, aliás, quando mais é mais, né? E é exatamente isso. Ele Normalmente a se gente fala assume. assim, menos é mais, né? Mas no caso do Titanic, mais é mais. Mas é mais, ele se assume como uma grande produção, ele quer ser grande e ele é grande. E ele fez diferença na história do cinema mundial. Ele, além de ter arrecadado a maior bilheteria matematicamente e se manteve nesse posto durante muito tempo, até Avatar, né? Então, pelo menos 10 anos. Eu lembro muito bem que ainda tinha aquele negócio, né, Martin, que ele tinha custado muito caro. Era um filme que poderia ser uma nova Cleópatra, né? Poderia Uhum. estremecer ali as bases ali do estúdio, mas não, foi totalmente o Dois estúdios, contrário. na verdade, né? Fox e Paramount. Fox e Marmot, exatamente. E assim, quando você começa a descobrir a obstinação do James Cameron para fazer esse filme, e aí vamos deixar claro que eu não acho o James Cameron um diretor brilhante do ponto de vista autoral. O roteiro do filme não é a coisa mais brilhante que tem. Mas assim, a obstinação dele para deixar tudo perfeito é algo que vai te encantando até pelo processo. Você jura assistindo o filme que, sei lá, que ele voltou no tempo, pegou a máquina do tempo, voltou lá e estava lá no navio enquanto estava afundando. Assim como dá a impressão no Jurassic Park que o dinossauro está vivo, dá a impressão de que aquele navio é o próprio Titanic. E isso é muito mágico, Marco. Você sabe disso. O Não, e cinema muitos tem dos esse poder. efeitos de Titanic são efeitos práticos. Sim, CGI tem efeitos gerados por computador, mas diante de toda a dimensão do filme, isso é muito pouco. O muito pouco. E eu vou te intacto dos falar mais, efeitos do Martin. filme são efeitos práticos. E eu vou te falar mais, quando teve 20 anos de lançamento, ou 15 anos, não sei, teve uma versão aí que voltou aos cinemas em 2000 e alguma coisa, que eu Não, não foi em lembro agora. 2012, quando se completou 100 anos do afundamento do Titanic original, né? Exatamente. Eu fui rever no cinema e assim, é um espetáculo absurdo aquilo lá. A questão técnica, quando o navio está afundando, que você escuta todos aqueles ruídos, coisa explodindo, água entrando e as pessoas gritando, é uma coisa assim tão bem feita que eu não consigo imaginar o trabalho que foi, né? Pois é. Finalizar, filmar, editar, montar, enfim. Então, assim, é um acontecimento, então, mais do que merecido ter vencido. Pois é, mas tinha espaço naquela tábua para Rose e para o Jack. Tinha, é verdade, tinha. E agora a gente chega ao último filme dessa lista que a gente montou, o ano 2007. Tínhamos naquele ano concorrendo Desejo e Reparação, Juno, Conduta de Risco, Sangue Negro. Olha, isso doeu, porque eu simplesmente amo Sangue Negro do Paul Thomas Anderson. Pois é, O grande vencedor daquele ano e foi uma vitória justa, como teria sido também se o Sangue Negro tivesse sido o vencedor, mas exato. não seria se um dos outros três tivesse ganho. Foi Onde É, Fracos Não Tem Vez, dos irmãos Coen. Que ganhou é, 4 Oscars, se não me engano. Melhor filme, melhor direção para os irmãos Coen, melhor roteiro adaptado, que os irmãos também ganharam, isso melhor ator coadjuvante, né? para o Javier Bardem. O Javier Bardem. Exato. Nesse caso, Martin, não é falta de concorrência, né? Na verdade, a gente tem dois filmes muito fortes aqui, né? Concorrendo, você já falou aí. Mas eu acho, Martin, que esse é o tipo da coisa que eu não sei se é constelação das estrelas, não sei se foi sem Conspiração querer. cósmica ou coisa que o Exato, porque assim, se você prestar atenção, onde os fracos não têm vez, ele está criticando a América, os Estados Unidos da América, usando todos os principais símbolos norte-americanos de afirmação da identidade norte-americana, em um período, o 2008 foi o período da crise, né? A crise lá da bolha imobiliária, né? do boom imobiliário. Então, assim, o filme ele antevê a porcaria que seria gerada a partir dali, naquela terra. Então, quer dizer, a terra da oportunidade, a terra onde tudo dá certo. Antes mesmo disso acontecer, os irmãos Coen já deram uma visão muito,
muito pessimista daquilo, né? Na verdade, que a gente pode chamar até de realista. Eles foram muito corajosos nesse sentido, fizeram o filme como eles quiseram e a Academia embarcou nisso e deu o prêmio de melhor filme para eles. Então, assim, a gente coloca esse filme na lista não tanto porque os outros eram fracos, o Sangue Negro poderia ser facilmente o vencedor nesse sentido, mas eu acho que esse momento histórico eu acho que ficou muito particular, sabe? Desse filme ter vencido nesse ano, e um ano que está antevendo tanta coisa que aconteceria a partir dali na América, né? Então, ó, chegamos ao final dessa nossa lista dos vencedores mais justos da história do Oscar. Claro, é uma lista nossa. Você, com certeza, que está acompanhando aqui, vai ter alguma discordância, vai achar que esse ou aquele filme merecia ter ganho, como é o caso até que a gente citou agora desse ano em particular. Muita gente seguramente estava torcendo com toda a justiça pelo Sangue Negro, e isso vale para os outros anos também. Mas participe, deixe os seus comentários aqui embaixo. A gente termina essa conversa sobre as maiores justiças na categoria de melhor filme da história do Oscar nesse momento. Agradeço o Felipe, mais uma vez convido vocês a visitarem o canal dele, o Meu Tio Oscar, e a gente volta a conversar em breve num outro programa, agora falando das injustiças, filmes que ganharam o Oscar de melhor filme e não mereciam ter ganho. Tá bom? Obrigado, Felipe. Obrigado, Marden, foi um prazer. Em breve, mais um videozinho aí com as injustiças. Esse vai dar pano para manga. Até o próximo Cinemarden.